falando nessas últimas semanas sobre o Sermão do Monte, né? E de fato é a pregação de Jesus, e Jesus praticamente a partir do versículo 3 de capítulo 5 até o versículo 27 do capítulo 7, a palavra ali é só de Jesus, é só Jesus falando, é ele ensinando. E cada vez que eu volto ao Sermão do Monte, eu fico impressionado da maneira de como Jesus ele montou a sua pregação, o seu ensino para aquela audiência naquele momento, né? E ele, exatamente como nós já vimos, né, em domingos anteriores, né, sobre as bem-aventuranças, o que é ser abençoado, quando ele dizendo, fala que os pobres de espírito, os mansos, né, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, né, os perseguidos e os injuriados, né, por causa do nome dele. Então, ele monta, eu estou chamando isso da base, para daí, em cima dessa base, ele construir para os discípulos, para aqueles que iriam fazer parte do seu reino, como seria a vida no reino de Deus. E o Cícero já falou no último domingo, acho que, porque de fato, aqueles que fazem parte do reino de Deus, que a sua vida está dedicada ao reino de Deus, ele tem que servir de luz e sal da terra. E Cícero foi abençoado no domingo quando trouxe para nós essa lembrança e esse encorajamento de Jesus, que devemos ser sal e luz da terra. Hoje, o nosso texto vai de capítulo 5, de versículos de 20 a 30. E é um texto que não é tão fácil, né, assim, quando a gente não entra no contexto de Cristo, não é tão fácil a gente entender. Parece que é como se Jesus estivesse anulando a lei, e na verdade Jesus não está anulando a lei. Não. Porque ele vai dizer assim, né, ouvisse o que foi dito. E ele em seguida diz, eu porém vos digo. Parece que nessa fala de Jesus, se a gente não olha no contexto, parece que dá um entendimento de que Jesus está anulando a lei. É como se a lei não tivesse nenhum valor. Mas o próprio Jesus vai dizer que ele não veio para revogar a lei. Ele não veio anular a lei. Muito pelo contrário. Ele veio cumprir a lei. E de uma certa forma, Jesus veio mostrar como que de fato aqueles da sua época, principalmente tratando-se dos fariseus e dos escribas, deveriam viver e ensinar, né? E eu espero que nessa manhã Deus nos ajude a entender mais esse texto em relação à lei de Moisés e a lei de Cristo. Acho que é a ideia que nós temos aqui. Jesus diz, ouviste o que foi dito, mas eu porém vos digo. Parece que há um contraste aqui, né, batendo forte. E Jesus está batendo forte aqui nessa cadência sobre abrir o coração do seu discurso sobre a verdadeira justiça. Porque os fariseus e os escribas estavam fazendo justiça, mas uma justiça diferente, né? Parece que eles estavam mais preocupados com a parte visível, a parte física da ação, do que o interior do homem. Ele estava mais preocupado em não ver o assassinato do que o que levava ao assassinato. Ele estava mais preocupado em ver
os irmãos não brigarem do que o que estavam levando os irmãos a brigarem. Estavam mais preocupados na ação do adultério do que o que levava o adultério. E Jesus chega para pegar a própria lei, que já proibia tudo isso, para mostrar para os fariseus e os escribas que eles precisavam mudar. Então, eles estavam preocupados de uma forma direta, mais com a aparência do que com o interior. Porque eu posso aparentar uma coisa, mas o meu interior ser totalmente diferente. E não foi à toa que em alguns momentos Jesus chamou eles de sepulcros caiados. E nesse texto, Jesus vai exatamente falar sobre isso. E Jesus, ele não está falando de um sermão pregado no vazio. Não, de forma nenhuma. Não é um sermão pregado no vazio. Era a forma farisaica que tinha sido levantado abertamente. E agora esse princípio do sistema dele Jesus estava querendo destruir. Porque era medíocre, né? Era medíocre pelo que Jesus vai nos ensinar. E uma coisa importante também é que no contraste sendo traçado nesses versículos, como já falei, entre a lei de Moisés e a lei de Cristo, entre a lei de Cristo, acho que há um contraste aqui, mas é antes um contraste em corrupção farisaica, porque assim, o que Jesus quer mostrar? Olha, a lei de Moisés era boa, até o Paulo falou isso em Gálatas, né? Certo? A lei é boa, a lei não é ruim. Até porque a lei de Deus, a lei é boa. Mas os fariseus, eles corromperam a lei. Os fariseus, eles corromperam juntamente com os escribas a lei. E é isso que Jesus está querendo mostrar para eles. Querendo ensinar para eles o que é a verdadeira justiça. Eles distorceram a justiça de Deus por meio da lei. E Jesus quer, de fato, exatamente levar essa lei, cumprir essa lei na sua plenitude, da forma que Deus criou. Da forma que Deus criou. E se você tem uma caneta e tem um papel junto de você pode assinar. Eu vou citando alguns versículos que eu não vou ler, mas você pode ir anotando, porque é de lá que Jesus vai trazer todo esse discurso dele. Por exemplo, quando ele fala lá em Deuteronômio 6,5, Levítico 19, versículo 18, tá certo? E Jesus vai pegar esses versículos como o baluarte, né, dos ensinos dele. Então é como se fosse o baluarte para o ensinamento de Jesus. Então não vem da cabeça dele, não vem. Tá certo? Jesus está olhando para os princípios éticos e espirituais da lei que os seus oponentes na época, no caso dos fariseus e os escribas, estavam distorcendo. E uma outra coisa que nós podemos observar é que a lei de Moisés, em sua essência, refletia a verdadeira essência ou exigência ética de Deus. Enquanto a verdade é que a lei fez concessões na dureza de coração. Mateus 19, 18. Lembra quando Jesus vai falar, e talvez é um assunto para a próxima aula, para a próxima ACE, é que quando ele pergunta se era correto o homem dar carta de divórcio à sua esposa, ele vai dizer, olha, não é assim desde o início. Não foi assim que Deus fez. Mas Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Então de uma certa forma, na lei houve algumas concessões por causa da dureza do coração dos homens. E não por conta da lei. Porque a lei já ensinava como deveria fazer. Certo? E com isso, assim, conteve muitas ordenanças da carne.
como está escrito em Hebreus 9, 10. E mesmo assim, em seu coração, como Paulo afirmou, a lei é espiritual. A lei é espiritual, porque não é uma lei humana, é uma lei divina. Foi Deus que criou a lei. Paulo falou isso em Romanos 7, 14, que a lei era espiritual. E um mandamento santo e justo e bom. Versículo 12 daquele mesmo capítulo de Romanos 7. Então, a exigência ética do Sermão do Monte, ou da montanha, como a gente chama, são simplesmente a flor que desabrochou do botão do Velho Testamento. Enquanto a verdade, que é a graça e a plenitude da verdade vieram por meio de Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. E também certo que havia verdade ética e espiritual na lei e uma clara antecipação da graça por vir, que veio por meio de Jesus, segundo Paulo, em capítulo 3, versículo 8 de Gálatas. E então, sabendo que a lei é boa, que a lei é espiritual, que a lei é divina, como que nós olhamos para esse texto de Mateus, capítulo 5, de 20 a 30? O que Jesus de fato está querendo ensinar em relação aos ensinamentos dos fariseus e dos escribas? Vamos ler o versículo, você está com a sua Bíblia aí? Vamos ler capítulo 5, versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. É interessante porque, sabe o que eu me surpreendo? Com cada vez que eu volto aqui, porque, para mim, amados, amigos, aqui está a base da nossa vida cristã. Aqui está a base de se viver no reino de Deus, de se praticar a justiça de Deus. Porque ele diz, mais uma vez, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Então, a vida no reino dos céus, ela tem como base o sermão da montanha. É o que Jesus vai dizer. Cara, nós vamos olhar para o restante do Evangelho, e os atores vão contar a história inspirada pelo Espírito Santo dos milagres, da vida de Jesus Cristo, mas o ensinamento para viver a justiça no reino de Deus, a justiça de Deus no seu reino, está aqui, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, porque é só Jesus falando, é só a fala dele, e ele está instruindo, e tanto é que quando ele termina o sermão, no versículo 27, no 28 do capítulo 7, a multidão vai ficar admirada com os ensinamentos deles, porque ele ensinava como que tivesse autoridade, e de fato ele tinha autoridade para falar tudo aquilo que ele estava falando, para ele contestar os ensinamentos dos fariseus e dos escribas. Porque ele diz, ouviste o que foi dito. Ele começa assim, eu porém vos digo. Ele está dizendo que tem autoridade. Eu tenho autoridade para contestar os ensinamentos dos fariseus e dos escribas. No 21 ele vai dizer, ouviste o que foi dito pelos antigos, ou pelos profetas. Não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. É interessante. Percebe que Jesus já começa a contestar aqui? Ele, não matarás. Tá certo? Esse era o mandamento, não matarás.
Mas Jesus disse, ele não parou em só matarás. Ele só disse, mas qualquer que assassinar ou matar estará sujeito a julgamento. Isso era o mandamento. Ele vai dizer, eu porém, ouviste, mas eu vos digo. Ele vai dizer, eu porém vos digo, quem quer que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, está sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. É interessante. Percebe, irmãos? A diferença do ensino de Jesus para o ensino dos escribas e fariseus, como eles distorcem, como eles distorciam a lei. Eles estavam, como eu falei lá no início, eles estavam preocupados com o ato apenas. Tá certo? Não matarás. Entendeu? Não matarás. Então, eles estavam preocupados só com isso. Então, eles não se preocuparam na essência da lei, de que o que leva um homem a matar? O que leva o ser humano a tirar a vida de outro ser humano? Claro que a gente sabe que hoje em dia você que lê jornal, você que assiste jornais, né, telejornais, a gente percebe que tem pessoas que estão tirando a vida de outro assim, sabe, por nada. Mas não é, a gente pensa, mas não é por nada. É o que já existe lá dentro, né? É o que já existe lá dentro do coração. Eles apenas agora estão consumando o ato. E esse era o problema dos ensinos dos fariseus e dos escribas. Estavam preocupados só com o ato, com as ações, mas não estavam preocupados com o que levava às ações. E é isso que Jesus trata, quando ele diz, eu porém vos digo, que qualquer sem motivo se irá. Entende? Então, Jesus agora está tratando do coração. Do coração. Por isso que dá para entender, quando chega lá no final do seu sermão, quando Jesus conclui o sermão, a multidão está maravilhada com ele. Porque ele ensina como se tivesse autoridade, e ele tem, na verdade. Ele tem. Eu vou ficar repetindo isso durante esse momento nosso aqui, e ele tem autoridade. Porque Jesus não está anulando a lei, Jesus está dizendo que a lei não presta, não, muito pelo contrário. Jesus está adequando a lei, na sua essência, à prática da lei. Como que a lei deveria ser vivida. Como é que eu posso levar, o que pode me levar a tirar a vida de alguém? Poxa, gente, eu não vou acordar de manhã, pensa comigo, nem eu nem você acorda de manhã, pega um revólver, uma faca, uma arma branca, coloca na cintura e diz, eu vou tirar a vida de fulano, hoje, ou de ciclano, ou de beltrano. Não, a gente não vai. Entendeu? Mas eu posso alimentar isso, dependendo do que você me fala, e como eu vou lidar com isso no meu coração, eu posso alimentar isso aqui. Eu posso alimentar, eu tenho uma raiva, e dessa raiva, dessa ira, alimentar o ódio, e do ódio a vingança. Eu posso alimentar isso, você pode, nós podemos. Então é disso que Jesus está tratando. Não é apenas da ação, mas é o que leva à ação. E era exatamente isso que os fariseus e os escribas não estavam preocupados, principalmente os escribas, não estavam preocupados. Eles estavam preocupados com a ação, porque parece que é feio alguém matar alguém. Sim, é horrível, de fato. Mas o que leva alguém a tirar a vida de outra pessoa? Então é disso que Jesus está tratando. Jesus quer, de fato, mostrar que não é só a nossa ação, mas é o que leva à nossa ação. Porque a nossa ação é apenas o resultado.
A nossa atitude são as consequências do que eu alimento aqui dentro. Do que eu alimento aqui dentro. É interessante porque, mesmo assim, eu posso ter as duas atitudes. Posso ter a atitude boa, de não... Eu estou lá com o meu coração cheio de ódio, mas eu não vou matar porque a lei diz que eu não mate. Então, era isso que os fariseus estavam preocupados. Mas até quando? Até quando? Até quando eu vou me controlar? E aqui, Jesus inicia exatamente com uma consideração de um cidadão do reino, de como lidar com as próprias inclinações que nós temos para o mal. Gente, eu tenho que ser sincero comigo mesmo, né? Eu sou inclinado para o mal, e não tem nem como negar isso, porque o próprio Deus já falou isso lá em Gênesis capítulo 6, quando ele chama Noé para construir a arca. Ele diz que o homem contaminou toda a terra com o pecado, e ele é totalmente inclinado para o mal. Não tem como eu negar isso. Por isso que as bem-aventuranças lá, que nós já estudamos, eu chamo de a base, o alicerce para Jesus começar a construir o seu sermão, porque eu preciso ser humilde de coração, eu preciso chorar a minha situação para entender que eu sou inclinado para o mal. E eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso de sua graça, do seu perdão. Eu preciso da humildade dele na minha vida para poder me arrepender, pedir perdão. Eu preciso. Então, por isso que eu olho com as bem-aventuranças como a base para a construção do sermão de Jesus, para ele dizer assim: Ramos, é assim que você deve viver. Certo? Um cidadão do reino vive dessa forma. Vive assim. E aí, ele continua dizendo, porque, eu porém vos digo, quem quer que sem motivo se irá contra seu irmão, sem motivo. Não dá pra gente se irar com alguém. A gente não vai ter raiva de alguém se alguém não dá motivo, né? Mas não é isso que Jesus está dizendo, né? Jesus está dizendo, parece que quando a gente lê aqui, digo, então, sem qualquer motivo, então se o irmão me deu um motivo aí, sem um motivo, então eu posso ficar irado contra ele. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está dizendo é que eu não posso me irar contra você, Pedro. Mesmo que você me dê motivo. Eu vou sentir? Vou. Mas eu não posso alimentar essa ira dentro do meu coração. Então, quando eu começo a alimentar isso dentro do meu coração, eu estou sujeito a julgamento. É isso que Jesus está falando. Para os ouvintes lá, eles sabiam que quando você cometia um crime, você ia ser julgado, você ia participar de um conselho, de um julgamento. E ele diz, qualquer um que disser ao irmão, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, percebe como Jesus está tratando do nosso coração, daquilo que está lá dentro do nosso coração, porque nestas passagens há uma descrição de tipo radical de amor, né? E às vezes nós não compreendemos o amor de Deus. E às vezes ela nos surpreende. E ela nos surpreende, nós irmãos. Não sei que você pensa dessa forma, mas quando nós lemos esse texto, essa passagem, ela nos surpreende, porque até a mim, até você, até nós que estamos do lado da cruz, ao lado dela, estamos com Jesus, estamos fazendo parte do reino. E quando a gente lê esse texto, me surpreende o tamanho
do amor de Deus, né? Parece que ele se torna radical, é quase impossível, né, viver esse amor, entender esse amor. Agora imagina para aqueles que estão do outro lado da cruz, quando escuta essas palavras pela primeira vez, antes, né, de Jesus ir para a cruz do Calvário. Sabe, irmão, eu não vou dizer algumas vezes, vou dizer muitas vezes, eu já falei, mas eu vivo pela graça, nós vivemos pela graça. De fato, graças a Deus, porque vivemos pela graça. Mas quando eu falo, eu vivo pela graça e não pela lei, qual é o entendimento que eu tenho? Qual é o entendimento que você tem? Qual é o entendimento que nós temos? Quando falamos, olha, eu não vivo pela graça, eu vivo pela lei. Eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Qual é o entendimento que eu tenho da lei e qual é o entendimento que eu tenho da graça? Porque quando nós olhamos, a gente percebe que Jesus ele está adequando a lei de Deus de como ela deveria ser vivida pelo seu povo, lá no Antigo Testamento, até sua vinda. Porque, mais uma vez, Jesus não está aqui eliminando a graça, dizendo que, não está eliminando aqui a lei, anulando a lei. Muito pelo contrário, ele vai fazer questão, né? Se a gente continuar lendo o Novo Testamento, o livro de Mateus, a gente vai ver várias vezes Jesus exaltando a lei, porque a lei é boa. O problema é que a lei foi corrompida pelos ensinos dos fariseus e dos escribas. E Jesus está trazendo o povo para a realidade. Porque a lei não diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a mim mesmo. A lei ensina isso. A lei ensina. E Jesus cumpriu a lei, e ele vai dizer em um momento que nada, nem um tio, nenhuma vírgula pode deixar de ser cumprido do que está escrito na lei. Se a lei fosse má, Jesus não cumpriria a lei. Ele cumpriu e cumpriu, mostrando para o povo a necessidade. Porque ele amou e amou até o fim, dando sua própria vida para nos resgatar. Porque Jesus foi fiel à lei, Jesus cumpriu a lei, ele obedeceu à lei, então a lei é boa. Então, quando Jesus fala que nós devemos obedecer os ensinamentos, vamos obedecer porque Jesus foi fiel ao ensinamento de Deus, a lei divina, a lei que Deus deu para o seu povo. O problema é que os fariseus estavam sempre inclinados a baixar o nível moral e espiritual da lei e exigir aumentar a exigência cerimonial. Porque era isso, para eles, o que importava era isso. Para eles, ele baixava o nível da lei e exigia mais, aumentava mais a exigência cerimonial para cumprir a lei. E estava esquecendo do coração dos homens. Estava do que o homem tem no seu coração. Mas é interessante porque tem no 24, ele diz o seguinte, 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão
e então vem e oferece a tua oferta. Amados, tratar do coração para Jesus era uma coisa primordial. E às vezes, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, parece que está longe do nosso alcance. Mas porque tudo começa aqui. Né? Não falo aqui, né? Mas tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Imagina. Vamos pensar no contexto deles lá. Pensa comigo. Eles estão lá. E de repente, ele está dizendo, ó, na festa do final da Páscoa, todo mundo ali em Jerusalém vem trazer suas ofertas, né? O povo espalhado pela redondeza, cidades que caminhavam uma semana, né, para chegar até Jerusalém. E agora, pensa comigo, e agora eles estão ouvindo de Jesus o seguinte: ó, se você tem alguma coisa, se você lembrou que tem alguma coisa contra seu irmão, tá, imagina só, irmão, ó, imagina só, tá, tem eu aqui, né? Faz quando isso aqui é um sacrifício, tá certo? É o meu cabrito, pensando neles lá. E eu estou de caminho para o altar para oferecer meu sacrifício. E Jesus fala, ó, vamos. Lembrou que tem alguma coisa contra o Pedro? Aí Jesus já disse, sabe o quê? Ó, faz o seguinte, irmão. Deixa a tua oferta aqui, certo? Não continua não. Para aí. Deixa ela aqui, certo? Volta e vai resolver essa situação. Vai reconciliar com o Pedro. Vai reconciliar com o Pedro. Quando tu resolver essa situação, no caso arrependimento, pedido de perdão, quando resolver isso, quando tu reconciliar, aí você volta, né? Você volta, aí você pega a sua oferta e oferece, leva até o altar. Beleza? Então, é complicado, né, irmão? Mas não é? É porque Jesus quer tratar isso aqui, porque, olha, como é que Deus vai aceitar um sacrifício do Ramos se o coração do Ramos tem ódio, está com ódio do Pedro, está irado, não quer mudança? Esse ponto aqui, tá certo? Estou pegando aqui. Então, imagina para eles ter que voltar mais uma semana de viagem, resolver se o irmão não estivesse ali, em Jerusalém. Se ele de fato quer oferecer a oferta dele a Deus, ele vai voltar uma semana, vai resolver a situação, depois volta de novo, mais uma semana, para oferecer a sua oferta a Deus. Agora, pensa comigo durante hoje, trazendo para a vida do reino hoje. Jesus está dizendo, olha, os louvores, Ramos, que tu me oferece, as ofertas gordas que tu me oferece, eu não estou aceitando não, meu filho. Estou aceitando não. Até você resolver esse probleminha no seu coração. Até você se reconciliar com o seu irmão ou seus irmãos. Não tem? Essa é a realidade. Então, os fariseus não estavam olhando para isso. Os fariseus queriam ver as ofertas ali. Eles estão olhando, sabe, a cerimônia em si. Eles não estão olhando o que estava no coração do povo. O povo poderia estar cheio de ódio, se odiando, querendo se matar, mas estão oferecendo o sacrifício, então a aparência está ali. Então é isso que Jesus está corrigindo em relação à lei no Antigo Testamento, que ele viveu. E Jesus vai viver, a gente vai perceber na vida dele que Jesus vai praticar a lei, mais uma vez, a ponto de ir até a cruz, para entregar sua vida como sacrifício em favor de nós. Em favor de nós. Então, Jesus está corrigindo exatamente isso. A lei, mais uma vez, a lei é boa, a lei é espiritual. Tem a questão cerimonial, sim, mas a lei é espiritual.
Mas os fariseus e os escribas não estavam preocupados com isso, com o interior, mas com a aparência. Com a aparência. Talvez por causa dos seus próprios interesses políticos, seus privilégios que eles tinham. Mas o que eu devo fazer, se eu tenho, não adianta oferecer, daqui a pouco eu vou estar aqui. Se o meu coração está cheio de sujeira, estou pensando mal dos meus irmãos, estou julgando o meu irmão, estou tratando mal minha esposa, e daqui a pouco eu vou estar oferecendo sacrifício de louvor a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para mim nesta manhã? Ramos, é sério, vai reconciliar-te com o teu irmão, vai te reconciliar com tua esposa. A mesma coisa para as esposas, vai te reconciliar com o teu esposo. Aí depois você volta e me oferece esse sacrifício de louvor. Você pode cantar para mim, mas com o seu coração agora purificado, puro. Isso é pureza de coração. Não é que a gente não tenha, mas quando a gente reconhece e procura resolver. Quando nós nos arrependemos, nos reconciliamos. E é disso que Jesus está tratando. E era isso que os fariseus não estavam fazendo, não estavam preocupados com o coração, com a vida do povo. E ele continua. Entra em acordo rapidamente com o teu adversário. Tratando do mesmo assunto, né? Enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Então, olha aqui, meu irmão, por que eu devo continuar, estou usando Pedro como exemplo, né? Então, por que eu devo continuar magoado com Pedro, guardando rancor, alimentando ódio, né, no meu coração? Porque isso só vai me trazer prejuízo. Percebe aqui? Só traz prejuízo. Então, em vez de eu ser lançado aqui, ele ser lançado na prisão. Jesus está usando a metáfora aqui do julgamento lá, humanamente falando, entre eles lá, que era isso que acontecia, e eles iam para um concílio, para ser julgado, certo? E aí eles iam ter que pagar mesmo, resolver a situação, até iam presos. Então, por que eu vou continuar se eu posso perder minha salvação? Aí fica oferecendo meus louvores, minhas ofertas. Quando eu falo de oferta, eu estou falando no contexto geral, certo? Mas o meu coração tá sujo. Eu estou adiando esse processo. Então, enquanto eu estou aqui, eu vejo Pedro, eu digo, Pedro, me perdoa. Eu falei besteira. Não era isso que eu queria falar, mas acabei fazendo um estrago na sua vida. Eu estou aqui arrependido. Por favor, meu irmão, me perdoe. Não, resolveu. Agora eu posso ir e oferecer minha oferta a Deus. Por que eu ficar adiando que de repente Deus vai me chamar? Perdi a salvação. E é isso que Jesus está tratando com os fariseus e os escribas. Usando esse contraste aqui e trazendo para dizer, olha, a vida no reino de Deus é assim. A vida no reino de justiça se vive desta forma. Desta forma. Tá? Não é apenas de aparência, é de aparência e de verdade. É de aparência e no coração. Versículo 26. Na verdade eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá enquanto não pagares o último quadrante. É complicado mesmo. Não tem como. A melhor coisa é a gente aproveitar as oportunidades que nós temos para nos arrependermos de qualquer atitude nossa, pensamentos que nos leve a pecar. A pecar. Versículo 27 diz: ouviste o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Estava lá na lei.
Os profetas já haviam ensinado isso. E Jesus está ensinando, está trazendo isso na tona. Agora, é interessante porque, mais uma vez, eles estavam preocupados com a ação, né? O ato. Isso era a preocupação dos escribas e fariseus. Os ensinamentos deles da lei era essa. Eles corromperam a lei. Eles não estavam preocupados com o que levava ao adultério, mas estavam preocupados só com a ação. Aí Jesus vai dizer, versículo 28, mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ixi, aí a gente pensa, caramba, eu não posso mais olhar para as mulheres, vamos andar de vendas. As mulheres não podem mais olhar para os homens, vão andar com os olhos vendados. Não resolve. Tá certo? Então, gente, há uma diferença entre ver e olhar. Vamos pegar dois exemplos aqui. O exemplo de Eva e o exemplo de Davi. Certo? Que é um exemplo clássico que nós usamos sempre, né? Para entender o que Jesus está falando aqui. Você acha que Eva só viu a fruta do conhecimento do bem e do mal naquele dia que a serpente mostrou para ela? Não. Não tem como, né? Era a área dele, né? Era a cozinha, a sala, o jardim, era tudo isso de Eva e do seu esposo Adão. Ela já havia visto várias vezes, centenas, dezenas, talvez milhares de vezes o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela tinha visto. Mas em um momento, amados, na vida dela e do seu esposo, de Adão, alguém mostrou. A serpente chamou a atenção de Eva. E Eva passou de ver o fruto, porque assim, você está caminhando na rua, você vê as pessoas. Não é verdade? Você vê. Você vê homem, mulher, criança, moça, rapaz. Entendeu? Você vê animais. Mas você vê e apenas vê. Agora, o ponto é quando eu olho, e foi isso que Eva fez. Eva olhou para o fruto. E quando ela olha, é diferente, gente. Eu vejo algo, eu vejo e vou embora. Agora, quando eu olho e começo a alimentar, né, começo a manipular a minha mente, a planejar, aí sim, aí as coisas começam a ficar feias. E foi isso que aconteceu com Eva. Não foi assim com Davi? Se Davi tivesse apenas visto Betseba tomando banho, aí Davi está lá na sua varanda, viu uma mulher tomando banho. Se ele tivesse apenas visto, Davi ia continuar a sua vida, pensando no reino de Israel, como agradar melhor a Deus, como ajudar mais o povo de Israel a se aproximar de Deus, a ter uma vida tranquila. Não, mas aí Davi, ele passou de ver para olhar. E quando Davi começou a olhar, ele começou a desejar, a querer. Ele manipulou todo o processo. Ele tinha um propósito de levar Betseba até o seu leito. E é isso, irmãos, que Deus está tratando. Né? A questão não é não é eu ver, não é você ver. A questão é quando nós olhamos e planejamos e desejamos e cobiçamos e queremos. Mas os fariseus e os escribas não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados apenas com o ato. Mas o que leva o ato? Então, eu tenho que tratar meu coração. E é disso que Jesus está tratando. Né? E ele vai usar exemplos assim radicais. Né? Ele vai dizer, se teu olho direito te ofender, arranca e lança para longe de ti. Será que eu olho para uma mulher
Uma mulher olha para o homem, né, e arranca o olho, vai resolver a situação? Não, vai arrancar um olho e o outro. Aí não resolve arrancar o segundo olho. Vai resolver? Não. Ele já está com aquilo mentalizado. Ela já está com aquilo mentalizado no seu coração e na sua mente. Mas o ponto aqui que Jesus está falando é o seguinte: olha, se é para a gente, se isso vai me fazer mal, se isso vai me destruir, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a minha esposa, relacionamento com meu esposo, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com meus familiares, eu devo arrancar esse sentimento, esses pensamentos de dentro de mim. Que dói, irmão. Ó, quantos exemplos a gente já viu de alguém que teve que cortar a sua mão para salvar o resto do corpo? Tantos exemplos a gente vê, né? A mão ficou presa lá. E eu posso perder todo o corpo agora. O cara vai lá, pega a guilhotina e pum, e corta a mão, mas ele vai salvar todo o resto do corpo. Às vezes, e é isso que Jesus diz, arranca esses sentimentos, esses pensamentos do coração, mesmo que doa, né? E não dói, às vezes, eu ter que me humilhar, me rebaixar e chegar para Pedro e dizer para Pedro que eu pequei contra ele, falei mal dele, estou pedindo perdão dele. Isso dói? Dói, gente, porque o orgulho é terrível, né? E para eu chegar para Pedro arrependido, pedindo perdão, eu tenho que me humilhar, eu tenho que ser humilde, tenho que reconhecer minha situação também. E isso dói. Porque a ideia que eu passo é que eu sou um fracasso, eu sou fraco. Isso dói, então, Jesus está dizendo, dói, mas arranca. Vai doer, mas vai passar. Mas é para o seu bem. Você vai salvar a sua alma. Você vai salvar a sua alma. Se tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Então, por que eu vou continuar alimentando o ódio, vou continuar alimentando o desejo lascivo para cometer adultério? Por que eu vou continuar alimentando a raiva, que isso pode me levar para o inferno? Por que eu vou continuar alimentando isso? Porque as minhas atitudes refletem aquilo que está lá dentro. Lembra que em outra situação Jesus falou no seu ensino, ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Entendeu? Eu falei sem pensar. Não, falei sem pensar, mas já estava aqui, apenas saiu porque é o que está aqui dentro, gente. É o que está aqui dentro, é o que vai sair. É o que vai sair. Então, sabe, hoje eu gostaria de finalizar fazendo um pedido, um apelo. Enquanto eu pensava nesses dias, nesse texto, no sermão de Jesus, nesse texto que nós estudamos hoje, eu lembrei de um irmão, hoje é um dos pastores da igreja, lá nos Estados Unidos, mas trabalhou no Brasil muitos anos, inclusive tem seus filhos que são missionários aqui no Brasil, e um deles os dois filhos dele já vieram aqui, que é o David McKinney e o Joseph McKinney. Eu me lembro que aí por volta dos anos 90, acho que 90, 92, não tenho muita certeza, em uma pregação, e naquela época começou a surgir umas modas, uns tipos de roupa femininas, e foi percebido, e isso trouxe preocupação para ele, e numa pregação dele de manhã, domingo pela manhã, ele fez um apelo à congregação.
E eu queria fazer esse apelo para mim e para você hoje, tanto para os homens como para as mulheres. E ele, naquela ocasião, ele pediu que as mulheres ajudassem, né? As irmãs ajudassem os irmãos, né? A ter um coração puro, a ter uma mente saudável. Tivesse cuidado com os modos de vestimento, a maneira que se vestiam, da maneira que se sentavam, os tipos de roupa que usavam, para ajudar os irmãos. E a mesma coisa, né? Os irmãos também. E sabe, eu quero fazer esse apelo hoje, principalmente para os homens casados e as mulheres. Vamos cuidar dos nossos cônjuges. Vamos cuidar dos nossos cônjuges. Sabe, um dos pedidos, umas súplicas que nós temos aqui, eu e a Eurides, nos nossos devocionais, é que pedimos a Deus sabedoria e discernimento para que naquele dia, porque a gente tem que viver um dia de cada vez, os nossos olhos meus olhos e meus desejos sejam para ela e da mesma forma dela para comigo. Que aí a gente vive aquele dia. No outro dia a gente volta a suplicar de novo a Deus. Sabe, irmão, porque é assim que se vive no reino de Deus. Porque nós estamos sujeitos, sujeitos a, em vez de apenas ver, a gente estamos sujeitos a passar a olhar. E quando a gente passa a olhar, a gente passa a desejar, a cobiçar. A gente pode ver as mulheres, né? Os esposos. As mulheres, as esposas podem ver os homens. Mas tanto um quanto o outro deve olhar para o seu esposo, deve olhar para a sua esposa. Que Deus nos ajude, de fato, a continuar nesse Sermão do Monte, aprendendo, sabe, desse Sermão de Jesus, que é magnífico. Cada vez que a gente volta aqui, eu particularmente, como eu já falei, eu fico encantado, eu fico impressionado com a sabedoria, sabe, a humildade, a coragem, a obediência de Jesus nesse sermão e de como ele ajudar o povo que iria fazer parte do seu reino. E está aqui no capítulo, mais uma vez, 5, 6 e 7, como deve viver um cidadão do reino.